Olá para você que está aí do outro lado, Deus abençoe você, Deus abençoe a família que você representa, simplesmente pelo fato de você estar ali conectado, pronto, disponível a acompanhar-me na abordagem do assunto que estarei aqui apresentando. Eu hoje resolvi tratar ou retratar a respeito do fruto proibido comido por Adão e Eva. Isso mesmo, o nome do fruto, melhor assim, o nome do fruto proibido comido por Adão e Eva. Você sabe qual foi o fruto proibido comido por Adão e Eva em termos de nome? Há alguns por aí que dizem que foi uma maçã. Será que foi de facto uma maçã? Alguns dizem que foi sexo. Será que foi mesmo sexo? E há várias outras teorias por aí, ou várias opiniões por aí. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, a esse conteúdo, a essa abordagem. E se inscreva no meu canal do YouTube, Felipe Dumbe-FD, para receber notificações de todos os meus vídeos que eu tenho publicado em todas as semanas. Na verdade, o relato atinente ao fruto proibido, consumido por Adão e Eva no Jardim do Éden, é claro, tem sido objeto de diversas interpretações ao longo dos tempos. E dentro do judaísmo, por exemplo, algumas tradições judaicas identificam o fruto proibido como uma uva. Por exemplo, Meir Baal Hannes, também conhecido como Rabino Meir, que viveu aí no século, por volta do século II da nossa era, DC ou EC, ano da era cristã, e tanto é que foi um dos maiores sábios do Talmud, e é incrível que ele é frequentemente citado na literatura rabínica e atribui-se até mesmo a ele vários ensinamentos e interpretações da Torá. Então ele sugere que o fruto era uma uva transformada em vinho, e o Zohar, um dos livros mais importantes da Cabala, a tradição mística judaica, e olha que o Zohar foi escrito entre os séculos 13 e o século 14, e ele é atribuído ao sábio rabino Shimon Bar Yochai, que viveu no século II depois de Cristo, da nossa era. Mas muitos estudiosos acreditam que foi compilado pelo rabino espanhol Moisés de León. Em todo caso, o Zohar indica que Noé tentou sem sucesso retificar o pecado de Adão utilizando o vinho para propósitos sagrados. E o Midrash Bereshit Rabbah também afirma que o fruto era de certa forma uma uva ou suco de uva. O texto apócrifo 3 Baruch designa o fruto como uma uva. E outra interpretação judaica sugere que o fruto era um figo. A Bíblia menciona que Adão e Eva cobriram sua nudez com folhas de figueira após comerem o fruto proibido. O rabino Nehemia apoia a ideia de que o fruto era exatamente um figo, já que foi a partir de folhas de figo que Deus fez vestes para Adão e Eva, para o casal, ao expulsá-los do jardim. Inclusive, aqui apresento de que há uma teoria por aí de que o fruto proibido terá sido a mandioca, e há uma outra teoria que terá sido, obviamente, o que eu falei inicialmente, o sexo. Será? E olha que o sexo, como um argumento ou opinião, não procede pela Bíblia. Aurélio Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, desenvolveu a doutrina do pecado original, associando o pecado à culpa herdada por toda a humanidade após o casal, neste caso Adão e Eva, sucumbirem à tentação. E para Santo Agostinho, o pecado original tinha um caráter congênito e hereditário,
Pois em Adão toda a humanidade pecou, abrindo as portas para a entrada do mal, da morte física e espiritual e de todas as suas consequências. Esse é exatamente o ponto de vista de Aurélio Agostinho de Hipona. E João Milton, um dos grandes homens da literatura antiga, no poema épico Paraíso Perdido, descreve a queda de Adão e Eva, retratando a desobediência ao comerem o fruto proibido como a causa da perda daquele espaço restrito que se chamava exatamente Jardim do Éden, onde Deus colocou o casal com base a Gênesis 2:15. Alguns teólogos interpretam o fruto proibido como um símbolo do conhecimento adquirido ao atingir a maturidade por experiência ou como o reconhecimento do certo e também do errado. Outros veem o fruto como um símbolo do direito que Deus, como Criador, teria de especificar aos seres humanos o que é bom e o que é exatamente mal, exigindo a prática do que é bom e a rejeição do que é mal, a fim de continuarem aprovados por Ele como soberano dos reis da terra. Agora, qual é o parecer da Bíblia? No livro de Gênesis, a árvore da ciência do bem e do mal é mencionada como estando no centro do jardim do Éden. E Deus ordenou a Adão que não comesse do seu fruto, pois no dia em que o fizesse, certamente morreria. Após serem exatamente tentados pela serpente, você percebe que a Eva e Adão comeram do fruto, perceberam que estavam nus e, como consequência, foram expulsos do jardim. Claro que no momento da tentação, quando o inimigo veio, a Eva estava sozinha e depois a Eva levou o fruto até Adão. Agora, Ellen G. White aborda a história de Adão e Eva em seus escritos, como no livro Patriarcas e Profetas, onde ela enfatiza a importância da obediência à pessoa de Deus e as consequências da desobediência. Mas não especifica, essa escritora norte-americana, a natureza do fruto proibido, concentrando-se, nesse caso, mais nos aspectos morais e espirituais da narrativa que exatamente é apresentado pelo autor lá no contexto de Gênesis. Em suma, a identidade do fruto proibido, de certa forma, tem sido objeto de diversas interpretações ao longo da história, variando desde o elemento uva, figo, maçã, sexo, sendo considerado um símbolo do conhecimento ou até mesmo da desobediência. A Bíblia, de certa forma, não especifica a natureza do fruto. E, assim como apresentei, autores como Ellen G. White enfatizam as lições espirituais decorrentes da narrativa do que a identificação do fruto em si dentro do contexto do livro de Gênesis, capítulo 3. Então, de forma conclusiva, o verdadeiro ponto central do relato do Éden não é exatamente o fruto em si, mas a lição sobre a obediência a Deus, a liberdade de escolha, inclusive, e as consequências da desobediência. O pecado de Adão e Eva não estava no tipo de fruto que comeram, mas no fato de terem desobedecido a pessoa do soberano dos reis da terra, a pessoa de Deus. Espero que você tenha compreendido esse assunto. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Felipe Dundi-FD. Tamo juntos, até a próxima.